Boa tarde a todos e a todas os que nos estão a ouvir neste momento através da plataforma Zoom. Permitam que, em nome da Direção-Geral da Educação, vos agradeça a vossa presença. Sem ela, de facto, não seria possível estarmos aqui para mais uma sessão, hoje subordinada ao tema a balança de pagamentos e as outras estatísticas externas. Dar-vos conta que, da parte da Direção-Geral da Educação e da equipa do Departamento de Estatísticas do Banco de Portugal, é uma satisfação saber que se inscreveram nesta sessão mais de 300 professores. E por outro lado, também percebemos que há uma certa diversidade no público que se inscreveu para a sessão. É um facto que a grande maioria, ou a esmagadora maioria dos professores que se inscreveram na sessão, são professores do grupo de recrutamento 430, de Economia e Contabilidade, sendo certo que esse foi o público-alvo que elegemos para esta sessão, porque as temáticas são temáticas que, de alguma forma, integram aquilo que são temas estruturantes do programa ou das aprendizagens essenciais de Economia do 11º ano. Mas, efetivamente, há um outro conjunto de pessoas que se inscreveram e que pretendem, efetivamente, assistir à sessão. Nós estamos em crer que a grande maioria de vós, nomeadamente os professores do grupo 430, se terão inscrito fundamentalmente porque veem nestas sessões uma oportunidade e uma mais-valia para melhorarem as vossas práticas pedagógicas e também para elevarem o nível e a melhoria das aprendizagens dos nossos alunos. Congratulamos-nos muito pelo facto de estarem aqui. Mas sabemos também que esta grande adesão seguramente se terá ficado a dever, quer à qualidade, quer à excelência da equipa do Departamento de Estatística do Banco de Portugal. Eles, de facto, são extraordinários e permitam-me que, mais uma vez, em nome da Direção-Geral da Educação, muito agradecemos o facto de eles nos terem desafiado para trabalhar estas temáticas com os professores e quero, assim, agradecer a toda a equipa, nomeadamente à doutora Rita Poiares, à doutora Sónia, ao doutor Jorge Moraes Sarmento, diretor adjunto do Departamento de Estatística, ao doutor João Falcão, que vai hoje ser o orador da sessão, e à doutora Lísia Nunes, que vai moderar esta sessão, a quem desde já passo a palavra, desejando a todos uma ótima sessão. Muito obrigada. Obrigada, doutora Rosália, pelas suas palavras. Muito boa tarde a todos e muito obrigado pela vossa presença e pela vossa participação. Este é, de facto, o segundo webinar que estamos a realizar em parceria com a Direção-Geral de Educação e nós, Departamento de Estatística do Banco de Portugal, temos, de facto, muito gosto em trabalhar diretamente convosco nestas questões que sabemos que têm uma sobreposição muito grande àquilo que é os conteúdos que têm que ensinar no vosso dia-a-dia, que estão relacionados com as questões que os vossos alunos vos colocam e, portanto, aqui o nosso grande objetivo é, de facto, ajudar-vos naquilo que estiver ao nosso alcance. E, portanto, depois de um primeiro webinar onde abordámos as questões da contabilidade nacional, neste segundo vamos debruçar-nos essencialmente sobre a balança de pagamentos, mas também outras estatísticas externas, como a posição de investimento internacional ou a dívida externa, que são conteúdos que muitos de vocês sabem melhor do que eu, são lecionados com uma grande intensidade no 11º ano de Economia. E, portanto, à semelhança também do primeiro webinar, o nosso grande objetivo é mostrar-vos aqui um conjunto de ferramentas que vos poderão ser úteis na gestão das vossas aulas, nomeadamente ultrapassando a grande limitação com a qual nos temos confrontado, que é muitas vezes a desatualização dos manuais escolares, nomeadamente gráficos cuja última observação termina em 2012, 2014, 2016 e, portanto, todos nós sabemos que num contexto até como o atual, de grande incerteza e de grande instabilidade,
a existência de estatísticas atuais e de dados atuais são de grande relevância e podem enriquecer bastante as vossas aulas. E, portanto, durante a apresentação nós também vamos tentar dar resposta a muitas questões que nos fizeram chegar no momento da inscrição, e eu quero agradecer-vos genuinamente por nos terem colocado essas questões, porque de facto o nosso objetivo é que a nossa explicação vá ao encontro das vossas dúvidas e que de facto esta apresentação vos possa ser útil. E, portanto, ao longo desta apresentação, nós iremos clarificar a estrutura e o tipo de operações que fazem parte, quer da balança corrente, da balança de capital e da balança financeira. No que diz respeito, em particular, à balança financeira, iremos também abordar as diferentes categorias funcionais. Vamos abordar a questão do duplo registro. Vamos dar nota das principais alterações que decorreram nestas estatísticas, quando da alteração de manuais metodológicos, como foi a implementação, por exemplo, do BPM6. Vamos compreender o impacto da balança de pagamentos noutros agregados macroeconómicos, como o produto interno bruto, e vamos também falar um bocadinho da relação entre o saldo da balança financeira e o saldo conjunto das balanças corrente e de capital, e ainda abordar a rúbrica de erros e omissões. E como eu já tive a oportunidade de referir, vamos então mostrar-vos um conjunto de ferramentas que vos permitirão acompanhar a evolução destas estatísticas, seja na componente real, seja a componente financeira, neste contexto de pandemia. A principal ferramenta que vamos utilizar nesta apresentação e que vamos partilhar convosco é novamente o BPStat, portanto o portal de estatísticas do Banco de Portugal, mas há muitos mais conteúdos que vos iremos depois entregar na versão da apresentação que vos irá chegar por e-mail nos próximos dias. E estamos a falar, por exemplo, de outros portais, de outros sites, de outras autoridades estatísticas internacionais, como seja o Eurostat, ou também sites como o do FMI ou do BCE. Durante a sessão estejam à vontade para nos colocar outras questões que gostassem de ver respondidas. É provável que por limitações de tempo não tenhamos a capacidade de responder durante a sessão a todas as questões, mas se alguma ficar por responder, nós daremos depois resposta quando vos entregarmos a versão completa da apresentação e, portanto, nenhuma questão irá ficar por ser respondida. E, portanto, sem me alongar mais, eu ia passar a palavra aqui ao João. O João é economista e colabora no Departamento de Estatística do Banco de Portugal, na área das estatísticas da balança de pagamentos. João. Boa tarde a todos. Vou então partilhar a apresentação relacionada então com a parte das estatísticas da balança de pagamentos, na verdade nas estatísticas externas. Portanto, esta apresentação vai contar com 4 pontos essenciais e que, tal como o Luís já tinha referido, pretende também dar resposta àquilo que foram muitas das questões que nos foram colocando ao longo destes dias, no sentido, enfim, de conseguirmos dar resposta, pelo menos, àquilo que são as principais ou as maiores questões que foram aqui referidas. Começando então, basicamente nós vamos ter 4 pontos. Um primeiro ponto em que vamos fazer aqui uma ligação com o webinar anterior, que tinha sido apresentado pela Rita Poiás na parte das contas financeiras, e portanto aqui o primeiro passo é como é que fazemos a ligação da conta do resto do mundo para as estatísticas externas. Em segundo lugar, vamos dar aqui um foco mais particular das estatísticas externas, designadamente na parte de balança de pagamentos e naquilo que se refere à posição do investimento internacional. Vamos também abordar de que forma é que podem encontrar esta informação e outra, nomeadamente que depois também possibilite aqui algum tipo de análise adicional ou mesmo partilha de informação ou pedir até, porque não, aos próprios alunos para fazerem trabalhos com base nesta informação e, por fim, abordar aqui alguns aspectos relacionados mais com uma análise temporal da informação, dando aqui algum destaque também à situação atual de pandemia e os impactos que tem, ou alguns impactos que tem ao nível das estatísticas externas. Começando em primeiro lugar a perceber porquê. Porquê é que estamos a falar das estatísticas externas? Qual é que é a relevância das estatísticas externas? Bom, certamente haverá muito para falar, no entanto, tento resumir aqui neste gráfico, que basicamente dá-nos um saldo da balança corrente e capital em percentagem do PIB, que vamos mais à frente abordar,
salientar que temos aqui identificados 3 períodos em que Portugal teve um processo de assistência financeira e, portanto, desde logo, como se pode ver, temos aqui este saldo de balança corrente e capital que precede estes períodos com um valor muito negativo. E, portanto, logo à partida, a informação das estatísticas externas pode ser aqui uma boa forma de tentarmos monitorizar algo que tem um impacto tão grande na vida do país e, naturalmente, na vida de cada um de nós. E, portanto, perceber do que é que estamos a falar, qual é a intuição, para que é que serve, é fundamental, desde logo, para tentar termos aqui alguma informação que nos possa antecipar outras questões. Passando então à questão da conta do resto do mundo para as estatísticas externas. Aquilo que tinha sido apresentado na parte da conta do resto do mundo na sessão anterior, no primeiro webinar, era que quando nós estamos a falar da conta do resto do mundo, nós estamos a falar de uma perspectiva do exterior relativamente a Portugal. Portanto, neste caso, nós somos o estrangeiro e estamos a olhar para os setores institucionais residentes. No entanto, quando nós temos aqui as estatísticas externas, nós estamos a ver uma perspectiva dual. Ou seja, temos a perspectiva de que estamos, considerando aqui que estamos na economia residente de Portugal, portanto, a nossa perspectiva é de residente relativamente ao exterior. E, portanto, nessa dinâmica, nós temos aqui 2 principais fenómenos, designadamente a balança de pagamentos, que traduz as transações, e aqui a questão-chave é entre residentes e não residentes, e a posição de investimento internacional, que vai corresponder ao stock, à fotografia, que se estabelece entre residentes e não residentes numa perspectiva de ativos e passivos. Este gráfico já tinham visto na apresentação anterior e basicamente ele espelha bem aquilo que é uma capacidade ou necessidade de financiamento do resto do mundo, como sendo o espelho do saldo da balança corrente e capital. Da mesma forma que, olhando para stocks, podemos ver a linha amarela, os ativos financeiros líquidos, que tinha sido abordado no webinar anterior, ao qual existe um paralelismo na posição de investimento internacional. E, portanto, num flash relativamente rápido, podemos ver que do lado da balança corrente e capital tivemos sempre aqui uma necessidade de financiamento externo. Aliás, este saldo pode ser interpretado como um saldo externo da economia, portanto tivemos sempre aqui um déficit, até uma altura em que entramos num programa de assistência financeira. E nessa altura, curiosamente, passamos a ter uma capacidade de financiar o exterior. Relativamente à posição de investimento internacional, verificamos que desde a série, desde 1996, que esta série histórica, que somos um país devedor relativamente ao exterior. Então, posto isto e esta ligação entre a conta do resto do mundo e as estatísticas externas, dando então aqui um pouco o foco, para que é que estas estatísticas servem? Bom, há aqui vários motivos, tentei sumariar em alguns mais relevantes, designadamente elas apresentam relações económicas estabelecidas sempre, e este é sempre o propósito, entre residentes e não residentes. Estas estatísticas estão definidas e podem encontrar no Manual da Balança de Pagamentos, que vai na 6ª edição, que é publicado pelo FMI, que é a entidade responsável aqui pelas recomendações e pelas indicações ao nível das estatísticas da balança de pagamentos. Estas estatísticas externas permitem analisar, comparar performance, por exemplo, de economias, assim como as vulnerabilidades que existem ao longo do tempo, e permite também uma agregação não apenas naquilo que é uma comparação não apenas com outros países, mas também ao nível de outras estatísticas macroeconómicas que existem. Assim, em primeiro lugar, gostaria de fazer um pouco mais o foco naquilo que nós estamos a abordar. Em primeiro lugar, definir uma economia que, na verdade, é composta por um conjunto de unidades que são residentes, e aqui a palavra residente vai sempre estar connosco ao longo desta apresentação, num determinado território. Temos aqui então o conceito de residência, em que por um conceito de residência entende-se a existência de um centro económico de interesse, ou a intenção de estar num território, por exemplo, há mais de um ano, e portanto aqui o foco é sempre, eu estou residente num território, agente económico, está sempre residente num território, se ele de facto tiver aqui um centro económico de interesse, que seja esse próprio território, e então por território define-se uma área sob um controle efetivo de um governo. Portanto, basicamente aqui, quando falamos de estatísticas externas, falamos de relações entre um residente e um não residente.
Existem um conjunto de registros, de princípios de registro na balança de pagamentos. Antes de mais porque a balança de pagamentos é composta sempre por operações que são registadas de uma determinada forma. Em primeiro lugar, há aqui um elemento-chave relacionado com a mudança de propriedade. Quando nós falamos de balança de pagamentos, estamos sempre a referir à existência de uma mudança de propriedade. Não basta apenas que se compre um bem, vimos que é necessário que exista, que esse bem seja comprado entre um residente e que seja vendido por um não residente ou vice-versa. E, portanto, neste aspecto, gostaria de destacar designadamente uma diferença que existe relativamente ao comércio internacional. Estamos a falar de balança de pagamentos, estamos a falar de estatísticas que são compiladas por bancos centrais. Quando falamos em comércio internacional, estamos a falar de estatísticas elaboradas pelos Institutos Nacionais de Estatística. E neste caso reside uma das questões principais de diferença naquilo que é o comércio internacional e a balança de pagamentos. Tal como eu referi, o princípio de registro na balança de pagamentos é a mudança de propriedade. No entanto, em termos de comércio internacional, é a passagem na fronteira. Assim, se eu, residente, por exemplo, adquirir um automóvel em França, mesmo que o automóvel não passe a fronteira, mas pelo facto de passar a ser adquirido por um agente económico que não está em França, e neste caso em Portugal, ele é contabilizado na balança de pagamentos. No entanto, uma vez que não passou fronteira, ele não é registado para efeitos de comércio internacional. Da mesma forma, pode haver vamos imaginar que esse carro passa à fronteira do país, no entanto, se não existir aqui uma mudança de propriedade e, portanto, o carro mantiver-se como propriedade de um residente no mesmo país que inicialmente estava estabelecido, ele faz parte do comércio internacional porque passa à fronteira, no entanto, não faz parte da balança de pagamentos, uma vez que não houve uma transação entre um residente e um não residente. Há outro registro que tem a ver com transações monetárias e não monetárias, como, por exemplo, que envolvem tradicionalmente situações nas transações monetárias em que há aqui um pagamento ou recebimento na forma de dinheiro, e em transações não monetárias em que podem envolver aqui transações com o exterior em que não haja, de facto, pagamentos ou recebimentos de dinheiro. Por exemplo, e eu vou, aliás, abordar essa questão à frente, que, aliás, foi uma questão também colocada, um aspecto em que se está, por exemplo, a fazer uma doação de um país para outro. Temos ainda aqui um registro de dupla entrada. Ou seja, quando falamos de estatísticas externas, designadamente balança de pagamentos, estamos a falar sempre da existência de um crédito e um débito. E, portanto, nesse aspecto, temos aqui sempre um registro que é equilibrado, por definição, e, portanto, que corresponde sempre a duas entradas nesse momento, e também vamos ver aqui mais à frente alguns exemplos disso. E, por fim, a ideia de que na balança de pagamentos temos aqui dois tipos de registros relativamente aos valores brutos, ou seja, isto significa, como vamos ver também à frente, que pode ser um registro de créditos ou débitos. Portanto, aqui estamos a falar de um registro bruto, que é sobretudo na balança corrente e capital, ou um registro em termos líquidos, em que há aqui uma variação de ativos líquidos ou passivos líquidos, como na balança financeira, que vamos ver também um pouco mais à frente. João, obrigada. Isto, de facto, são princípios muito importantes, mas ficam muito mais fáceis de perceber com os exemplos que tens dado. Não sei se nos podias dar mais alguns exemplos destes princípios para enriquecer aqui um bocadinho a apresentação. Claro. Então, vamos imaginar, por exemplo, aqui um primeiro caso, em que temos uma empresa portuguesa que exporta vinho do Porto e recebe o dinheiro num depósito que tem no exterior. Neste caso, como é que então fazemos o registro de dupla entrada? Basicamente, aqui temos um bem, e portanto temos uma componente não real, que é registada na balança corrente, e uma vez que ele é exportado, o fluxo de dinheiro que está associado a esta exportação é de entrada de dinheiro. E portanto nesse contexto estamos a registar um crédito. E portanto na balança corrente a exportação de um bem é considerada como um crédito. No entanto, há aqui uma contrapartida da operação para manter este duplo registro. E essa contrapartida é que eu recebo o dinheiro e, portanto, o dinheiro está depositado, fica depositado num depósito no exterior. E nesse contexto, aquilo que nós vamos estabelecer é um débito pelo depósito que é registado na parte da balança financeira. Neste caso, temos um duplo registro, um na balança corrente, outro na balança financeira, mas também pode existir uma situação em que ambos os registros sejam feitos na balança financeira
ou eventualmente ambos na balança corrente. Este segundo exemplo, temos uma empresa portuguesa que vai investir num título de dívida pública alemã, por exemplo, utilizando dinheiro que tem novamente num depósito no exterior. Neste caso, não temos aqui nenhum bem não financeiro e, portanto, basicamente, há dois registros da balança financeira. Um, relativamente ao investimento, e nessa forma, como nós estamos a investir, o dinheiro está a sair e, portanto, é um débito, neste caso 10 milhões, no montante do investimento. E temos uma contrapartida, que é a utilização do dinheiro que eu tenho no tal depósito no exterior, que é contrário ao registro que eu tinha feito anteriormente, em que eu ia receber esse dinheiro, e, portanto, aqui é um crédito no valor de 10. Portanto, mais uma vez, temos aqui um registro de dupla entrada. Por fim, para dar aqui uma ideia também do lado de mais passivo, do lado financeiro, temos aqui a situação do Estado português, que obtém um empréstimo externo, por exemplo, um empréstimo tal como obtivemos junto da Troika, em que o dinheiro é depositado em Portugal. Neste caso, o que nós temos é que há, do lado da balança financeira, há aqui um crédito, porque novamente o Estado português vai receber o dinheiro, portanto há um crédito, portanto o crédito está sempre associado a entradas de dinheiro, pelo montante do empréstimo, e há uma contrapartida do lado do débito na balança financeira, na componente do depósito que é recebido. Passando então aqui às principais componentes da balança corrente e capital. Portanto, basicamente a balança de pagamentos está dividida aqui em duas grandes balanças, a balança corrente e capital e a balança financeira. A balança corrente e capital tem logo à partida o registro, tal como eu tinha referido, em termos brutos, de créditos e débitos, ainda que depois exista uma componente de saldo que faça a diferença entre os dois. Em primeiro lugar, temos aqui uma componente de bens e serviços, em que relativamente aos bens, a principal rúbrica, que por exemplo no caso português compõe esta componente, é a de mercadorias gerais numa base de balança de pagamentos, onde basicamente encontramos aqui a maior parte das exportações e importações que o país faz com o exterior. A título de exemplo, considerando aqui o valor das exportações em 2019 e em 2020 e as importações em 2019, vemos que o top 3 dos países, que correspondem aproximadamente a 50% do total das exportações e importações, são os mesmos. Ainda que do lado das exportações, primeiro seja a Espanha, depois França e a seguir a Alemanha, no caso das importações, temos primeiro a Espanha, depois a Alemanha e a seguir a França. Temos ainda a componente dos serviços. E relativamente aos serviços, temos vários serviços e, portanto, aqui estão apenas espelhados alguns, em que o próprio nome é bastante sugestivo do tipo de serviço que se está a considerar. No entanto, em Portugal, aquele que naturalmente tem o maior impacto, é tal como vemos aqui nesta notícia do Financial Times, é de facto a componente do turismo, que é aquele de todos os serviços que existem, aquele que é um dos principais players, digamos assim, na componente de serviços e que, nomeadamente, tem aqui um impacto bastante significativo no operamento do saldo da balança corrente e capital. Fazendo aqui só uma relação entre a balança de bens e serviços, a balança comercial, com aquilo que é a ligação com o produto interno bruto na ótica da despesa. De facto, quando consideramos o valor das exportações e importações, o saldo, na verdade, entre as exportações e importações de bens e serviços, falamos da procura externa líquida e esta é, sem dúvida, uma componente relevante quando estamos a considerar a ótica da despesa e, portanto, para o cálculo do PIB a preço de mercado. Portanto, quando consideramos estas duas balanças, portanto, a balança de bens e a parte de serviços, este saldo de exportações e importações, estamos a considerar, na verdade, o valor que depois vai entrar para o cálculo do produto do país. A segunda componente na balança corrente e capital, rendimento primário, basicamente reflete a remuneração dos fatores produtivos, terra, trabalho e capital. E, portanto, temos aqui uma componente associada à remuneração de trabalhadores e, neste caso, estamos a falar da remuneração da componente de trabalho e, portanto, aqui não está associada a remessas ou outro tipo de transferências. Temos aqui uma situação também dos rendimentos de investimento e outros rendimentos de investimento. Este exemplo desta notícia, que é uma notícia trazida também sobre a EDP da distribuição de dividendos, mostra, nomeadamente aqui, uma componente relevante nos rendimentos de investimento, que na verdade é o pagamento, neste caso de uma entidade portuguesa, quando é feito ou no montante que é feito para os setores estrangeiros, não residentes, de dividendos. Portanto, é uma remuneração do fator capital. Relativamente ao rendimento secundário, estamos a falar aqui de transferências. Quando falamos na componente de bens e serviços, existe uma troca de alguma coisa por outra.
por exemplo, há uma exportação de um bem e eu tenho uma troca por isso, o recebimento de um dinheiro, por exemplo, mas quando falamos de rendimento secundário estamos a falar de transferências, ou seja, a existência da troca de alguma coisa por nada. Por exemplo, se existe aqui uma remessa de um imigrante, está a existir uma transferência em que não está subentendida a existência de nada em troca dessa transferência. Neste caso, temos aqui alguns exemplos, além daquilo que eu referi. Por exemplo, também, além das remessas de imigrantes, o pagamento, por exemplo, de prémios, como o Euromilhões, é registado nesta rúbrica. Lá está, mais uma vez, há aqui uma transferência em que quem ganha o Euromilhões, naturalmente, recebe o valor, mas não há aqui uma contrapartida de se pagar absolutamente nada. João, aproveitando agora que estás a referir-te às transferências, há aqui uma questão levantada relativamente às doações. Nós podemos considerar as doações como sendo uma transferência, portanto elas são registadas nesta componente da balança corrente e de capital ou não? De facto, as doações são consideradas como uma transferência e é um caso que ilustra bem a situação de uma transação não monetária. Porque quando existe um país, vamos imaginar Portugal, está a doar a outro país, neste caso há aqui uma transferência de facto e, portanto, é registada uma parte no rendimento secundário. No entanto, há aqui uma exportação de um bem também e, portanto, nesse sentido, é registado na balança de bens como uma exportação. Assim, lá está, novamente um registro dupla entrada, neste caso as duas do lado da balança corrente, uma na parte de exportação de bens e serviços, a crédito e um débito na balança ou melhor, um débito no rendimento secundário. Continuando na componente do rendimento secundário, quando falamos disto e consideramos em agregação com o rendimento primário, temos aqui a relação com o rendimento nacional. Há pouco tínhamos falado do PIB, agora do rendimento nacional bruto. Na verdade, além da ótica da despesa do PIB a preço de mercado, se adicionarmos o saldo dos rendimentos primário e secundário, ou seja, o saldo dos rendimentos com o exterior, temos então aqui uma ligação com o rendimento nacional bruto. Por fim, relativamente à parte das balanças corrente e capital, a balança de capital, em que neste caso, basicamente, estamos a falar de um conjunto de ativos que não são financeiros, mas também não são produzidos, ou de transferências de capital. Aqui inclui situações como, por exemplo, passos de jogador de futebol, situações em que há, por exemplo, o pagamento do país para as contribuições para o orçamento comunitário, ou, por exemplo, situações de perdão de dívida que são consideradas como transferências de capital. Quando consideramos, então, estas quatro componentes, a agregação dos saldos, todas elas, estamos a falar da capacidade ou necessidade externa líquida de financiamento da economia e daí a ligação com aquele gráfico inicial onde mostrávamos o espelho com a conta do resto do mundo. Que era este. E portanto, a parte do gráfico inicial antes do espelho do resto do mundo. Portanto, neste caso, retomando aquilo que foi o nosso teaser inicial, o porquê das estatísticas externas, podemos então perceber que quando temos aqui um valor negativo, significa que temos a agregação dos saldos das outras componentes anteriores da balança corrente e capital, no seu total é negativo, e portanto significa que o país tem necessidade de obter financiamento no exterior. Se for positivo, é a situação contrária. E portanto, voltando àquele gráfico inicial, podemos ver que aqui situações em que o país tem recorrido a programas de assistência económica e financeira são de facto países onde tivemos em períodos anteriores necessidades grandes de financiamento externo da economia e então aí surge o apoio por parte de organismos ou de instituições internacionais. Portanto, daqui podemos logo à partida perceber uma interpretação possível fazer-se com esta informação e qual é a interpretação que existe, nomeadamente quando relacionamos ações tão relevantes na nossa economia. Passando agora, aqui com algum mais detalhe, as componentes da balança corrente e balança de capital em percentagem do PIB, ou seja, como é que se desagrega toda aquela informação que em termos agregados já tínhamos falado, nós podemos ver que na série de 96 a 2019, e aqui estamos a falar de dados anuais, o principal contributo negativo para este valor foi o saldo da balança de bens, em que na verdade significa que nós temos um déficit, ou seja, importamos mais bens do que aquilo que exportamos. Já na componente de rendimento primário, e neste caso estamos a falar nas componentes da remuneração dos fatores produtivos, significa que nós estamos
a pagar mais ao exterior. Aqui estamos a falar sobretudo, e vamos ver um pouco mais à frente, de rendimentos de investimento. Portanto, a remuneração do capital é aquela que está a ser mais determinante para este valor. Em situação contrária, temos o rendimento secundário, onde tem, de facto, aqui um impacto positivo como componente da balança corrente e capital, designadamente pela parte das remessas de imigrantes, mas também através de, por exemplo, transferências de fundos comunitários. E a balança de serviços, que é, sem grande surpresa, tal como eu já tinha referido há pouco, uma vez que inclui a componente do turismo, aqui um dos principais motores com um contributo positivo no saldo da balança corrente e capital até o ano de 2019. A balança de capital tem um valor relativamente reduzido em percentagem do PIB, mostrando de facto aqui o saldo das várias componentes e que ao longo do tempo, consoante a relevância das várias rúbricas que tem, assim vai oscilando também o seu valor. Vimos então uma componente que é a balança corrente e capital, da balança de pagamentos. Vamos agora à componente da balança financeira, em que nesta parte nós estamos a olhar para a variação de ativos líquidos e a variação de passivos líquidos. João, desculpa interromper-te, mas eu estava aqui a olhar para o slide e fico com a dúvida se a balança de pagamentos sempre teve esta estrutura. Há aqui algum reflexo, por exemplo, da implementação do novo manual do FMI, porque tenho a ideia de que falávamos sempre em saldos simétricos e, portanto, que o saldo da balança de pagamentos era nulo. Houve alguma coisa que mudou? Sim. Sim, Lígia, é pertinente a questão que estás a colocar. Ela, de facto, mudou, ainda que, ou seja, a tua pergunta eu respondo com sim e não. Sim, no sentido em que mudou, não no sentido em que o saldo continua a ser zero. E, portanto, essa é sempre uma premissa que a balança de pagamentos, por definição, é sempre nula. E esse é um ponto que é muito importante e, na verdade, como depois houve aqui algumas alterações, designadamente com a introdução do 6º manual em termos de apresentação, há pessoas que às vezes colocam a questão, mas será que agora já não é nula? É verdade, ou seja, aqui o que nós temos em primeiro lugar é um registro em termos brutos, tal como eu tinha referido há pouco, na parte da balança corrente e capital, em que temos créditos e débitos, ao que se sobrepõe um registro em termos líquidos na balança financeira, que é a variação de ativos líquidos e variação de passivos líquidos, tal como vamos ver um pouco mais à frente aqui. Agora, o que é que acontece? Em termos de nova edição do manual, houve aqui uma alteração em termos de apresentação, porque anteriormente o saldo da balança corrente capital e da balança financeira eram simétricos, no sentido em que o saldo da balança financeira destacava o fluxo do dinheiro. E, portanto, quando eu tinha uma balança corrente e capital positiva, significa que eu estou a ter capacidade para financiar o exterior. E então o dinheiro sai, eu financio. Portanto, do lado da balança financeira eu tinha um sinal negativo. No entanto, com a introdução do manual, da 6ª edição do manual, deu-se agora aqui uma lógica da balança financeira mais da constituição do ativo e não do fluxo monetário. E, portanto, o que acontece, pegando naquele exemplo que eu estava a dar, é que se eu agora tenho uma balança corrente e capital positiva e, portanto, tenho uma capacidade para financiar o exterior, isto significa que eu consigo constituir ativos financeiros lá fora. E, portanto, por essa via, a balança financeira é positiva e não temos aqui um simétrico do sinal. No entanto, enquanto antes o saldo, portanto, tomávamos a balança de pagamentos como a soma da balança corrente e capital com o da balança financeira, agora, na verdade, fazemos pela diferença. E, portanto, na prática, as duas apresentarão saldos iguais. No entanto, o apuramento para a agregação é por diferença e não por soma, como anteriormente. E é basicamente essa principal diferença em termos de apresentação. Pegando então no exemplo para perceber como é que isto tudo se registra, o que é que significa isto, estamos a considerar em termos líquidos a balança financeira, em termos brutos a balança corrente, em que é que isto tudo se traduz. Vamos então pegar no mesmo exemplo que eu tinha referido há pouco da empresa portuguesa que exporta vinho do Porto e que recebe o dinheiro num depósito que tem lá fora. Esta parte nós já tínhamos percebido, em que temos um crédito e temos um débito e, portanto, isso fazia parte do registro da balança de pagamentos. No entanto, aquilo que queremos perceber é como é que isto se joga em termos de ativos e passivos. Bom, considerando no parte da balança corrente, já vimos o registro em termos brutos. Portanto, temos um crédito, ponto final. Está feito o registro. Já do lado da balança financeira, nós temos um débito. No entanto, tal como eu mostrei atrás, quando olhamos para a balança financeira, falamos de variação de ativos e variação de passivos. Neste caso,
o que acontece é que o depósito que eu tenho lá fora é um ativo que eu tenho lá. E quando eu recebo esse dinheiro, fruto da exportação que eu fiz, na verdade, a contrapartida disto é um débito, mantendo aqui o princípio da dupla contabilização da balança de pagamentos. No entanto, traduz um aumento de ativos. Okay? Portanto, o que isso significa que quando eu tenho um ativo, débitos em ativos faz com que isso aumente o seu valor. Já, por exemplo, na situação 2, em que uma empresa portuguesa investe um título de dívida pública alemã, utilizando o dinheiro que tem no depósito no exterior, como reparam, no T que eu representei do lado direito, pelo depósito, já temos aqui um crédito. Porquê? Porque eu estou a utilizar esse dinheiro. E, portanto, nessa medida, aqui eu vou ter uma redução de um ativo. Já na parte do investimento, uma vez, como eu já tinha dito, ao investir eu estou a utilizar dinheiro, portanto o dinheiro é como se estivesse a sair, eu tenho um débito, e esse investimento no título é considerado como um ativo. Ou seja, eu tenho, no segundo exemplo, uma constituição de ativos novamente por via de um débito, um investimento que eu fiz numa empresa, desculpem, em títulos de dívida pública alemã, mas tenho uma redução de um ativo por via dos créditos do total depósito que eu tinha no exterior. E, portanto, aqui dá bem para espelhar que os ativos acabam por ser a diferença entre débitos e créditos. Pegando agora no outro exemplo que eu também tinha dado, do empréstimo. Temos então o Estado português obtém um empréstimo no exterior e neste caso, novamente, tínhamos referido que era um crédito, porque há uma entrada do dinheiro. Mas na verdade, neste caso, não estamos a falar de um ativo, estamos a falar de um passivo. E portanto, o que acontece é que há aqui um aumento de passivos por via de um crédito. No entanto, o dinheiro é depositado em Portugal e nessa medida a contrapartida do lado da balança financeira é de um débito. Sendo que, neste caso, reflete aqui uma redução de passivos. Ou seja, o que isto significa é que, quando falamos de ativos, a variação de ativos líquidos na balança financeira, referimos à diferença entre os débitos e os créditos. Quando estamos a falar de passivos, estamos a falar da diferença entre os créditos e os débitos. Portanto, é aqui simétrico. E esta é uma das principais diferenças também em termos que se refletem em termos da apresentação da balança financeira. No entanto, a balança financeira está desagregada, além desta particularidade do registro e da apresentação, por um conjunto de categorias que, em termos de intuição, elas refletem, na verdade, a intensidade do investimento no exterior. Temos, desde logo, uma categoria designada por investimento direto, em que, neste caso, estamos a falar de situações em que há aqui um interesse de uma entidade fazer parte das decisões de uma entidade estrangeira, ou vice-versa, e, portanto, há aqui uma preponderância para influenciar as decisões, sendo que o critério para se considerar como investimento direto é de ter uma participação significativa noutra entidade, ao qual se considera um critério acima de 10% do total de ações, sendo que, neste caso, vemos aqui uma componente de capital e existe também aqui uma desagregação em termos de instrumento de dívida. Vou aqui só fazer um parênteses para dar aqui um outro exemplo de registro na balança, que foi um exemplo que foi também nos sugerido por parte de quem está aqui da nossa audiência, portanto, pela vossa parte. Temos aqui a situação, por exemplo, de um pagamento de um superdividendo. Há pouco eu referi na balança de rendimento primário que o pagamento de um dividendo é uma remuneração de um fator capital e, portanto, é registado no rendimento primário, é um fator produtivo. No entanto, um superdividendo é a situação em que existe uma acumulação de lucros em anos anteriores que não foram distribuídos aos seus acionistas e, portanto, foram retidos na empresa e que num determinado ano há aqui, por exemplo, um pagamento extraordinário aos acionistas. E esse caso constitui um superdividendo. Portanto, é tudo o que foge um pouco à normalidade de uma distribuição regular de pagamento de dividendos de acordo com a atividade gerada pela empresa. E neste caso, quando há um pagamento de superdividendo, não existe aquele registro que se falou há pouco na balança de rendimento, no pagamento em si do superdividendo, mas há aqui um registro na balança financeira, numa vertente de débito, pelo valor do capital que tinha sido acumulado, que não tinha sido distribuído e que agora foi pago. Portanto, há aqui um abatimento ao capital que se foi acumulando ao longo do tempo sem ser pago. E há uma contrapartida de um crédito na balança financeira
nos depósitos, ou seja, na medida em que eu paguei esse valor a acionistas não residentes. E, portanto, nessa medida há um pagamento de depósitos, é a tal contrapartida na balança financeira. Portanto, aqui neste caso, se for um dividendo, há um registro na balança corrente e há um registro na balança financeira. Se houver um super dividendo, não existe aqui um registro na balança corrente, não influenciando por essa via o valor, designadamente, do rendimento nacional do país, porque há aqui a escolha de um determinado ano para se fazer pagamentos extraordinários de dividendos. Depois temos aqui outra rúbrica da balança financeira designada por investimento de carteira, em que aqui a ideia é eu sou um investidor que quer apenas diversificar o risco e investir num portfólio de ativos. E, portanto, aqui estamos a falar de pequenos investidores que tentam rentabilizar em muitos ativos financeiros. Enquanto que, por exemplo, no investimento direto, temos aqui um investidor que procura estar mais focado em determinadas empresas e não numa multiplicidade das mesmas. Aqui, no investimento de carteira, também temos a desagregação na componente de capital. Por exemplo, eu compro títulos de dívida pública alemã. Eu não vou querer, naturalmente, aqui ter uma relevância ou ponderar os destinos do Estado alemão, mas quero apenas rentabilizar a minha carteira de ativos, ou, por exemplo, em unidades de participação, ou, por exemplo, também investir em ações de outras empresas não residentes. Temos aqui um instrumento também de derivados financeiros e neste caso também houve uma pergunta que nos foi colocada, qual é que é o racional que está por trás deste instrumento financeiro? E basicamente aqui estamos a falar de situações em que, por exemplo, eu tenho um empréstimo em dólares, mas quero evitar que as flutuações cambiais no final do empréstimo se possa traduzir em eu pagar um valor maior. E portanto, basicamente aqui é tentar reduzir o risco cambial ou taxa de juro associado ao facto de eu ter um ativo ou ter um passivo, neste caso seria um passivo, noutra moeda. E, portanto, para evitar essas oscilações, eu estabeleço um contrato de derivados financeiros sobre o qual, no fim do período, em que, por exemplo, eu tenho que pagar esse empréstimo, eu sei exatamente o valor, independentemente do dólar ter apreciado ou não relativamente ao euro, eu sei exatamente o valor que no final eu vou pagar. E, portanto, aqui é uma forma de evitar o risco associado à existência de ativos ou passivos em moedas estrangeiras. Temos uma componente de outro investimento, em que, por definição, engloba tudo aquilo que não está considerado nas rubricas anteriores. E, portanto, estamos a falar, sobretudo, de empréstimos, por exemplo, o empréstimo do PAEF, do Programa de Assistência Financeira, depósitos, créditos comerciais, a situação em que eu exporto um bem e não há o recebimento logo do dinheiro, por exemplo, está aqui tudo registado. E temos os ativos de reserva. E neste contexto, e também foi uma questão que nos foi colocada, quando estamos a falar de ativos de reserva, estamos a falar de ativos que são detidos pelos bancos centrais, ou por autoridades monetárias, mas no nosso caso bancos centrais, que estão expressos numa unidade monetária não residente, neste caso que pertencemos a uma união monetária que não euro, e que sejam um ativo relativamente a um país também estrangeiro. Um exemplo aqui, se o Banco Central comprar títulos de dívida pública americano, por exemplo, aqui provavelmente poderá ser ou será registado como um ativo de reserva. João, e agora isto dos erros e omissões, significa que fizemos isto tudo mal para trás? Não, aqui a rubrica de erros e omissões, que aliás muitas vezes as pessoas dizem que é se quiserem, um erro de marketing aqui das estatísticas externas, porque foca muito este aspecto que às vezes pode ter uma conotação negativa. Na verdade, aqui nós estamos a referir-nos situações, lá está, como referimos anteriormente, quando o registro de dupla entrada está mal feito ou não é possível ser feito, aí de facto isto é uma rubrica de erros e omissões, porque não vamos ter um equilíbrio entre a balança. E, portanto, aqui está registado. Mas também, muitas vezes, são situações em que há desfazamentos temporais e, portanto, ao longo dos tempos, depois também se vão anulando estes valores. Portanto, na verdade, aqui os erros e omissões acabam por ser uma compensação naquilo que é a diferença entre os saldos da balança corrente e capital e da balança financeira, mas que lá está, muitas vezes resulta pelo facto até de não existir informação total. Não existe informação perfeita e, portanto, mesmo em termos dos bancos centrais, não existe informação sobre todas as operações de exterior, não sendo possível identificar naturalmente todos estes registros que estamos a dar aqui como exemplos e, portanto, podem de facto existir ou porque existe desfazamento simplesmente temporal. Indo aqui à balança financeira, só para termos um pouco a ideia de como isto tudo se transmite em termos das várias categorias funcionais, gostaria de destacar, de facto, se olharmos para o período da nossa série,
que temos aqui uma curiosidade interessante no programa, na parte do período do Programa de Assistência Financeira, em que verifica-se aqui uma recomposição da balança financeira. Vemos antes de 2010 aqui o outro investimento, antes de 2007, aqui o outro investimento como um importante driver, digamos assim, da balança financeira. No entanto, entre os anos 2007 e 2009, há aqui um valor de investimento de carteira bastante negativo. E isto traduz, sobretudo, o financiamento que foi feito por parte do Estado português sobre a forma de emissão de obrigações do Tesouro ou títulos de dívida ou bilhetes do Tesouro. No entanto, o que é que acontece? Passou a haver uma altura em que nós precisámos de financiamento, mas temos que pagar. E, portanto, esse momento em que tivemos de pagar, e vemos ali bastante visível nas barras positivas do investimento de carteira 2010, 11, 12, eram alturas em que, entretanto, estamos num programa de assistência financeira, não nos podemos financiar mais lá fora e temos que pagar aquilo que tínhamos. E então, como é que nós podemos, olhando para esta série, o que é que os números nos traduzem? É que esse pagamento foi, em parte, feito por via do outro investimento, que está negativo. Porquê? Porque recebemos empréstimos do âmbito da Troika. E também temos aqui uma componente relevante do investimento direto, que reflete a situação em que empresas precisavam de também ter financiamento e, dada a condição de vulnerabilidade da economia, obtiveram melhores condições junto de empresas do grupo ou, designadamente também, com a entrada de não residentes no capital de empresas portuguesas. Assim, a título de exemplo, temos aqui uma notícia do Financial Times a dar nota da situação da entrada de Portugal no programa de assistência financeira e, portanto, aqui o impacto na componente outro investimento, o empréstimo da balança financeira. A situação em 2014 que Portugal regressa aos mercados é outra notícia e, na verdade, se repararem, começamos a ter depois aqui na parte do investimento de carteira em 2014 já ali uma barra pequenina que já é negativa, portanto mostrando aqui já algum financiamento também. E, por exemplo, a aquisição por parte de chineses e árabes de 40% da REN. E, portanto, aqui estamos a falar de investimento direto, é mais do que 10% do capital, são investidores estrangeiros e que reflete aqui um valor negativo da parte do investimento direto. Agregando tudo isto, temos então os estoques, as fotografias, a posição de investimento internacional e, portanto, temos um estoque no momento e um estoque no momento T+1, que é explicado por fluxos. Uma parte importante dos fluxos foi o que nós abordámos aqui, é a balança de pagamentos, e aqui estamos a falar, na verdade, em transações, aquilo que é efetuado entre residentes e não residentes por mútuo acordo ou por uma imposição legal, por exemplo, o pagamento de uma multa a um tribunal internacional, e que se distingue dos outros fluxos em que, designadamente na parte de variações de preço ou cambiais, que decorrem das condições de mercado ou a situação de outros ajustamentos, em que, por exemplo, eu posso ter um depósito num banco lá fora, o banco vai à falência e eu perco esse ativo. E, na verdade, não houve nenhum mútuo acordo, não dependeu das condições de mercado, mas simplesmente houve um impacto no estoque. Gostaria ainda de referir aqui que, independentemente do lado da balança financeira e da ligação entre as transações e os estoques, existe também uma ligação entre os estoques, portanto, a posição de investimento internacional e a componente da balança corrente. Por exemplo, nós vimos no início que, se olharmos para a série histórica de Portugal, somos tipicamente devedores líquidos ao exterior. Portanto, temos uma posição de investimento internacional negativa. Vamos imaginar então que isto é porque eu tenho empréstimos contraídos lá fora e, portanto, tenho que pagar juros. E nessa medida, o pagamento de juros é uma remuneração de um fator produtivo, que é o capital, e, portanto, tem um impacto no rendimento primário. Ao ter um impacto no rendimento primário, ela vai contribuir, o facto de termos uma posição de investimento internacional negativa vai contribuir para um aumento do déficit na balança de rendimentos. E por essa via, temos aqui então um impacto no rendimento nacional bruto, ainda que isto não tenha reflexo do lado do produto interno bruto. Mas, de facto, é importante perceber que a PI não tem apenas impacto ao nível, ou não decorre apenas do impacto das transações da balança financeira, mas ela própria também tem impacto depois ao nível da balança corrente e capital. Apenas para informação, em 2015 nós publicámos um conjunto de informação que se traduz num conjunto de notas metodológicas, um suplemento ao boletim estatístico, que vai estar inclusivamente também na informação partilhada que vos vai chegar, onde temos aqui uma descrição do conteúdo, metodologia, processo, mostrar as fontes, como é que, na verdade, a experiência do Banco de Portugal ao nível da compilação das estatísticas da balança de pagamentos e também da parte da posição de investimento internacional. João, e estes gráficos que tens vindo a mostrar, há algum sítio
rápido onde possamos aceder? A informação está dispersa pelo nosso portal de estatística, está relativamente agrupada, podes mostrar-nos? Claro, portanto aqui nós, na verdade, temos no site do Banco de Portugal, temos essa informação e, portanto, começando em primeiro lugar por mostrar, portanto, se formos ao site www.bportugal.pt, conseguimos aceder ao site do Banco de Portugal, onde temos aqui as estatísticas, BP Stats Estatísticas Online, e, portanto, aqui conseguimos desde logo ver o conjunto de informação que existe disponível, e uma vez que estamos a falar na parte da balança de pagamentos, temos desde logo aqui um destaque para, portanto, temos aqui um conjunto vasto de informação, onde podemos ver, por exemplo, ao nível dos impactos agora mais recentes do Covid, que aliás vamos depois ver um pouco mais à frente, alguns indicadores, designadamente na componente de viagens e turismo, mas existem outros e que podem explorar aqui em baixo, que têm informação sobre, e eu vou passar aqui um bocadinho mais à frente para chegar à parte externa, que tem informação sobre, por exemplo, mesmo sobre taxas de câmbio, mas também sobre a parte de viagens e turismo, como está a evoluir a balança de corrente e capital, etc. E isto é uma página que está a ser muito, portanto, está a ser difundida com uma periodicidade bastante atual. João, deixa-me só, desculpa interromper-te, só também para complementar que esta página onde vocês podem acompanhar o impacto da Covid, ela tem uma estrutura muito fácil de navegar e que podem partilhar com os vossos alunos. Portanto, existe um conjunto de questões que todos nós temos, não é? Se estamos a exportar mais ou a importar mais, o que é que nos está a acontecer. Todos os meses nós atualizamos uma resposta que é muito clara, é muito direta. Nós explicamos como é que se interpreta essa resposta numa linguagem um bocadinho mais estatística, e dentro da resposta vocês conseguem aceder através dos links que estão disponíveis a todos os gráficos com a evolução temporal, a toda a comparação homóloga, comparação com o mês anterior, e portanto a informação está toda agrupada naquela resposta e é de muito fácil exploração. Exatamente, muito bem. Continuando aqui na parte dos domínios, se entrarmos nas estatísticas externas, podemos ver então de uma forma relativamente simples, por exemplo, aquele gráfico que eu tinha mostrado há pouco, da balança corrente e capital em percentagem do PIB, onde é possível escolher a periodicidade, escolher qual o horizonte temporal, selecionando aqui as várias componentes que nós queremos considerar, e de uma forma também bastante simples, é possível aqui no botão do lado direito fazer o download dos dados e exportar os dados todos, apenas os dados visíveis, para Excel. E, portanto, na verdade, conseguimos a um instante de 3 ou 4 cliques termos logo toda esta informação que está disponível. Temos ainda aqui o domínio da posição de investimento internacional, por exemplo, se quisermos fazer, este é um aspecto também muitas vezes tem sido abordado e tem sido questionado, comparações internacionais. Temos aqui, por exemplo, uma parte da posição de investimento internacional e compara os vários países, qual é a situação que têm em determinados momentos do tempo. Aqui está o referência ao ano 2019, mas outros períodos podem ser selecionados e, mais uma vez, exportada essa informação também para Excel ou outros formatos que aqui existam. E, portanto, lá está, de uma forma agregada, temos um conjunto de domínios que depois, focando dentro de cada domínio, podemos analisar sobre diferentes perspectivas, sobre diferentes periodicidades, mensal, trimestral, em percentagem do PIB, em milhões de euros. Podemos observar as várias componentes, variações homólogas. Por exemplo, aqui nós temos, aliás, a parte da, se formos ver a parte da parte do turismo, temos aqui, por exemplo, em variação homóloga, que aliás retrata bem o fenómeno que eu já vou mostrar a seguir, e portanto temos aqui várias métricas, vários fenómenos que podem ser exploradas e facilmente retiradas, quer por parte dos professores se entenderem assim, também apresentar esta informação, uma informação atual e que vá sendo preenchida aqui aos alunos, mas também por parte dos alunos é fácil de tirarem esta informação. Portanto, apenas estou aqui a dar os principais destaques, mas naturalmente há muito mais para explorar. Gostaria apenas de referir que também irão ter acesso a isto, que há um vídeo específico, um vídeo de 2 minutos, que foi feito também no banco, sobre uma forma simples, fácil e achamos que pedagógica e bastante acessível de explicar
o que é isto de Portugal financiar o exterior, o que é isto de balança de pagamentos, quais é que são os principais aspectos e, portanto, que também, inclusive, desafio desde já também a poderem partilhar com os vossos alunos, mostrarem porque não numa aula, 2 minutos é uma coisa que passa relativamente rápida e que se calhar é um olhar diferente sobre aquilo que são as estatísticas da balança de pagamentos também. Voltando... João, só ainda complementar, obrigado por essa visita guiada ao BPStat, só complementar que nós estamos a falar aqui nesta sessão de alguns conceitos que nós sabemos que não são assim tão fáceis de explicar aos nossos alunos, mas para além da componente de dados que vocês podem explorar, como o João mostrou, nós temos também um conjunto de conteúdos mais textuais que, no fundo, ajudam a descomplicar estes conceitos estes conceitos complexos, como, de facto, o que é a balança corrente de capital, o que é a posição de investimento internacional, e, portanto, nós vamos vos dar também os links diretos para esses conteúdos que vocês podem depois também partilhar com os vossos alunos. Inclusive, obrigado, Luís. Inclusive, há pouco estavas a referir que nós, por exemplo, na parte do vosso pagamentos, não temos os dados bilaterais. No entanto, na informação que já ser disponibilizada, também vai existir portanto, o link para um site onde depois podem também explorar essa informação se assim tiverem interesse. Mas, portanto, isto para dizer que há muita informação, estamos a tentar disponibilizar de facto de uma forma acessível para todos os utilizadores ou potenciais utilizadores de informação e que, na verdade, pretenda ser aqui uma informação tempestiva, mas também granular e uma informação com periodicidades diferentes e que permitam o encontro das várias necessidades. O último tópico da nossa sessão, apenas para mostrar isto tudo, como é que se traduz e como é que se tem traduzido ao longo do período mais recente da nossa economia. Falando aqui um bocadinho mais em termos concretos, em que é que isto tudo se traduz. Olhando aqui com o foco nos anos desde 2016 a 2019 e depois fazendo aqui um enfoque no primeiro semestre de 2020, nós podemos ver que em termos da balança comercial ela tem vindo a diminuir. E, na verdade, se nós chegamos aqui ao ano de 2020, e portanto já sabemos, de acordo com o que vimos, que a balança de bens é um dos principais responsáveis por um contributo negativo, mas o turismo é um dos principais responsáveis pelo contributo positivo. E, na verdade, aquilo que nós vemos aqui no primeiro semestre de 2020 é que o déficit na balança comercial foi muito maior do que nos anos anteriores, sem uma grande surpresa, em que, na verdade, tal como vamos ver aqui à frente, vai estar muito alicerçada também na quebra do turismo, que se sentiu, nomeadamente nos meses de pandemia e com todas as restrições, naturalmente, que se fizeram sentir ao nível da circulação. Percorrendo aqui ao nível da balança de bens, trago um gráfico de taxas de variação homóloga, lá está, uma possibilidade também é possível fazer com o BPStat, vermos aqui periodicidades diferentes e se forem reparando ao longo da apresentação temos valores em porcentagem do PIB, temos valores anuais, temos valores trimestrais, temos valores em variação homóloga, portanto há aqui uma panóplia grande de forma de mostrar a informação e é curioso ver que em termos de exportação de bens, de facto, este período, o primeiro semestre de 2020, ou melhor, o segundo trimestre neste caso, conta com a quebra maior ao longo de toda a série, só visível ali no ano 2009, mas na verdade em toda a série que representa cerca de 30% em termos homólogos da quebra dos bens. Já quando falamos na parte das importações, naquilo que adquirimos também houve aqui uma redução e que também foi a maior na série e uma quebra que estamos a falar de cerca de 33%. Portanto, isto significa que de facto estamos a atingir valores recordes, não necessariamente pelos melhores motivos, mas do ponto de vista estatístico sim, e certamente isto fará parte da nossa história económica daqui a alguns anos. Outros irão olhar para estas séries, outras irão olhar para um 2019 como um período histórico, como um período recuado daqui a alguns anos e vão falar desta pandemia que na verdade acaba por ser aqui um grande destabilizador, digamos assim, em termos dos valores que têm vindo a ser considerados ao longo dos anos. Relativamente à componente turismo, temos aqui um gráfico que apresenta os primeiros semestres de todos os anos, desde 96, e portanto aqui o que nós vemos é que de facto também, e também sem grandes surpresas, aliás o nosso principal motor no saldo externo da economia portuguesa, que teve aqui uma quebra bastante assinalável e aliás ela foi um dos principais contributos para o valor mais negativo do saldo da balança comercial no primeiro semestre de 2020. E vemos de facto aqui uma quebra muito bruta, sobretudo na parte de turismo, dos turistas a entrarem em Portugal, que são, na verdade, designados aqui as exportações,
de turismo, que são os turistas a visitarem o país. Ainda que tivesse também havido uma quebra, naturalmente, também dos portugueses a fazerem turismo lá fora. Relativamente à balança de rendimento primário, aqui já me estou a focar em dados anuais. O objetivo é, sobretudo, mostrar qual é o principal motor do rendimento primário. Já tinha dito inicialmente, são os rendimentos de investimento, portanto é a remuneração do capital. Ainda que seja curioso mencionar que temos aqui um contributo positivo do lado dos subsídios, em que nós estamos a falar, sobretudo, de subsídios na forma de transferências comunitárias. Também é interessante verificar que no ano de 1996 foi o único ano em que tivemos um saldo positivo do rendimento primário, ou seja, que nós recebemos mais do que o que pagamos. Ou seja, neste caso em concreto, os subsídios que nos foram dados mais que compensaram o pagamento dos rendimentos de investimento. Muitas vezes, só aqui uma parte, há a tentação de dizer que é bom, que é mau, o valor ser positivo ou ser negativo. Na verdade, não há este tipo de juízos de valor. O que pretendem ser os números é serem factos, é traduzirem a história da economia, e se nós pensarmos que os rendimentos de investimento terem um déficit que pode ser uma coisa negativa no sentido em que contribui para um valor negativo do saldo externo da economia, podemos também pensar que eles resultam aqui de um dinamismo da atividade e do pagamento, por exemplo, de dividendos. Portanto, isto só para salientar o facto de que nós não fazemos juízo de valor, tendemos que de facto os números sejam dados objetivos e sobretudo que reflitam a realidade do país. Olhando para a parte do rendimento secundário, nas suas principais componentes, também no período de 96 a 2019, vemos que aqui há um contributo muito positivo a verde, que é sobretudo, apesar de estar aí referido prémios e indenizações, que na verdade a rúbrica não a conseguimos, ou pelo menos não existe publicada de forma desagregada, infelizmente não é devido aos prémios de Euromilhões que estamos a ter aqui um contributo, ou que é o principal motor, naturalmente há de ter contributo aqui em alguns momentos, mas na verdade aqui um dos principais fatores está relacionado com remessas de imigrantes, está relacionado com transferências que se recebem também por parte da União Europeia, que elas vão sendo dispersas ao nível do rendimento primário, secundário e da balança capital, consoante a finalidade a que elas se destinam. No entanto, é interessante ver, também já tinha falado há pouco, aqui a contribuição financeira para o orçamento que tem um impacto naturalmente negativo. Para finalizar, o conjunto de indicadores, fazer aqui apenas a associação entre a dívida externa, a posição de investimento internacional, onde estamos a falar da diferença entre os ativos e os passivos, todos do país relativamente ao exterior, em que vemos que há uma situação no primeiro semestre de 2020 negativa, em que estamos a falar de cerca de 104% do PIB, não temos negativo, portanto negativo, à qual existe um paralelismo, num ponto de vista simétrico, da dívida externa líquida, em que neste caso o que nós podemos verificar é que estamos em cerca de 89% do PIB. Os dois conceitos são similares, mas não são iguais, em termos simétricos, independentemente do seu sinal, porque em termos de dívida externa estamos a falar de passivos menos ativos, em termos de posição de investimento internacional falamos de ativos menos passivos. No entanto, é interessante ver, e aliás fazendo ali uma ligação com aquilo que foi o que eu referi na balança de rendimento primário do valor positivo em 1996, temos aqui em 1997 de facto uma situação em 98 em que temos uma dívida externa líquida que é negativa, ou seja, temos mais ativos do que passivos, portanto ela é negativa, e temos uma posição de investimento internacional também negativa. E portanto é aqui curioso verificar estes 2 anos que de facto contrastam com todo o resto da série, porque à partida, se eu tenho uma posição de investimento internacional positiva, isso pode indiciar uma dívida externa negativa, ou indicia em princípio. João, obrigada. Eu não sei se já aconteceu contigo, mas às vezes não é muito fácil diferenciar para os alunos a dívida externa, por exemplo, da dívida pública. Há alguma confusão entre os dois conceitos. Como é que nós, de uma forma simples, podemos elucidar os alunos da diferença entre estes dois conceitos? Luís, eu até acrescentava mais do que isso, mais do que elucidar os alunos, na verdade é muitas vezes elucidar a opinião pública, porque muitas vezes há uma incorreta interpretação daquilo que se entende como uma dívida pública ou uma dívida externa, porque na verdade tudo se fala em dívida. E portanto, apesar do conceito, o nome ser o mesmo, dívida, quando nós estamos a falar a dívida pública, nós estamos a falar aqui, estamos a restringir a um setor institucional específico, às administrações públicas. E portanto, basicamente é aquilo que as administrações públicas devem a todos os setores da economia, quer eles sejam residentes, quer eles estejam no exterior, sejam não residentes.
Quando nós estamos a falar a dívida externa, o que nós estamos a falar, na verdade, é aquilo que todos os setores da economia, independentemente se é das administrações públicas ou outros setores quaisquer, devem ao exterior. E, portanto, enquanto na dívida pública temos um setor específico para indiscriminado para o mesmo país ou para outros, na dívida externa nós temos todos os setores de um país relativamente a todos os setores das outras economias e não do mesmo. Portanto, de uma forma sumária, em termos muito gerais, é sobretudo isto que põe aqui a ligação entre as duas. Por fim, apenas para dizer que pronto, esta sessão da apresentação aqui das estatísticas externas, espero que pelo menos tenha ido ao encontro daquilo que for, ou pelo menos tentámos que assim fosse, ao encontro das principais preocupações, das principais dúvidas, tentámos dar aqui um cariz técnico, mas também um cariz aplicado e de interpretação dos números que acontecem realmente, mas que sobretudo isto sirva como um mote em que isto não deve acabar aqui, nesta sessão, mas que seja um início não apenas na colaboração com o banco e naturalmente aqui connosco, mas sobretudo um início do trabalho dos professores, do trabalho dos alunos, do trabalho em conjunto, um trabalho de explorar a economia, porque sobretudo só faz sentido produzirmos estatísticas e publicarmos se de facto os utilizadores também assim os entendam utilizar. E sobretudo ganha o país como um todo, temos uma melhor percepção dos números. Os números por si só não significam nada se não tiverem um contexto específico, se não tiverem uma interpretação e se não refletirem a economia. E é sobretudo essas as principais mensagens que deixamos aqui, não como o fim da apresentação, mas como um início, onde podem seguir toda esta informação, podem explorar esta informação, quer nas redes sociais, quer no BPStat, quer noutros links que vão ser partilhados, quer visitando o Museu do Dinheiro, onde também há aqui, mesmo ao nível de outras funções do departamento e do banco, questões muito relevantes e que sejam certamente muito didáticas também para com os alunos e, portanto, sobretudo, faço votos que isto seja um início de todo um processo de descoberta das estatísticas externas e que seja aqui, de facto, uma mais-valia para todos nós. João, muito obrigada pela tua apresentação. Eu vou aqui responder a algumas questões que foram colocadas, enquanto dou tempo, se calhar, para ver se há alguma que possa ser rapidamente ainda respondida durante a sessão. De qualquer das formas, se o tempo terminar, nós daremos resposta depois na apresentação que vos vamos enviar. E começo por aí, porque tenho lido aqui algumas dúvidas. De facto, nós ainda não disponibilizámos a apresentação do primeiro webinar. E lamentamos por isso. Nós estamos com, de facto, uma grande sobrecarga em termos de tudo o que é digital nesta fase, mas vamos enviá-lo durante os próximos dias. Vamos enviar até já as duas apresentações e, portanto, mais uma vez, as nossas desculpas por este atraso. Dar-vos também nota que, como o João falou, isto não termina aqui. E, portanto, eu acho que este poderá ser o início de uma caminhada muito interessante que nós, em particular, gostaríamos de fazer convosco. E, portanto, deixo-vos ali aquele endereço de e-mail para o qual podem enviar qualquer dúvida a qualquer momento. E nós teremos, obviamente, todo o gosto em dar-vos resposta. Dizer-vos também que foi-vos enviado um link para um pequeno questionário de satisfação que gostaríamos muito que vocês pudessem preencher para partilhar também connosco aquilo que foi a vossa percepção desta sessão, porque, como eu já referi várias vezes, o vosso feedback é de facto muito, muito importante para nós. E para além da avaliação desta sessão em particular, nós gostaríamos muito que vocês nos dessem e nos deixassem sugestões de outros tópicos que fossem úteis para vocês verem aqui abordados e discutidos. Nós gostaríamos de voltar a dinamizar uma nova sessão no final de janeiro de 2021, em princípio subordinada ao tema das estatísticas monetárias e financeiras, portanto um bocadinho de política monetária, de estatísticas dos bancos e também de finanças públicas, mas de qualquer das formas, se vocês encontrarem outros temas que achem que são relevantes para as vossas aulas, por favor deem-nos esse feedback. Dar-vos também nota que se vocês pretenderem um certificado de participação, devem fazê-lo através do pedido para o mail
através do qual receberam o link desta sessão. Portanto, respondendo a esse e-mail, fazerem o pedido do vosso certificado de participação. Eu gostaria de agradecer novamente a vossa participação, gostaria de agradecer também aqui o grande apoio da Direção-Geral de Educação e, portanto, não sei, João, se ainda temos tempo para responder pelo menos a uma pergunta. Sim, estava aqui a tentar ver das várias questões que foram colocadas. Vou tentar aqui só, também dado o tempo, responder a uma ou outra, nomeadamente naquilo que se refere à balança comercial e na desagregação da balança corrente. Basicamente, no passado, de facto, havia aqui uma maior preponderância à parte da balança de mercadorias. Falava-se, de facto, muito da balança de mercadorias, mas, na verdade, a designação que atualmente é mais atual, de acordo também com o Manual da Balança de Pagamentos, é, de facto, a balança de bens. E, portanto, sendo que as mercadorias são uma componente da balança de bens, mas, na verdade, designamos o agregado como bens e depois os bens são, na verdade, desagregados em 3 partes, que estamos a falar, uma delas que é a mais importante, que é as mercadorias. Mas, por exemplo, só para terem uma ideia, se nós estivermos a considerar outra componente dos bens, que é o ouro não monetário, basicamente é toda a situação do ouro que não está na posse de um banco central, neste caso nós estamos a falar de um bem, mas ele não é uma mercadoria. Portanto, isto aqui só para dizer que, na verdade, a mercadoria é um subconjunto dos bens e, portanto, quando estamos a falar da balança comercial, a designação mais correta é balança de bens. Creio que também havia aqui uma questão sobre taxas de cobertura. De facto, pronto, as taxas de cobertura das exportações e das importações de bens e serviços, portanto, ela incide sobretudo sobre a parte dos bens e serviços e, consoante a ótica que queremos abordar, tanto podemos ter as exportações sobre as importações ou as importações sobre as exportações. E, portanto, na verdade, ela vai nos dar aqui o rácio consoante o que quisermos analisar de taxa de cobertura, se é das exportações sobre importações ou ao contrário, esse valor e ao incide sobre a componente de bens e serviços. E não sei, diria que se calhar também dado o avançar do tempo e que todos temos sempre outras coisas, também não sei se depois não poderemos deixar para todas estas questões bastante pertinentes, mas na verdade se calhar para Sim. Também não estar aqui a pôr... Sim, obrigado, João. Eu se calhar deixava só aqui uma última nota, porque estou a ver alguns de vós a pedirem a apresentação do primeiro webinar. Eu não tenho a certeza se esses pedidos vêm de alguém que estava de facto inscrito no primeiro webinar. No caso de não estarem, eu sugeria que depois nos mandassem diretamente um e-mail, porque é mais fácil para depois nós darmos uma resposta ao vosso pedido. Portanto, todos os que estavam inscritos no primeiro webinar vão receber a documentação durante esta semana, a apresentação do primeiro webinar e do webinar de hoje. Se há aqui alguém que não estando inscrito no primeiro webinar ainda assim gostaria de aceder à apresentação, pode enviar um e-mail para o BP Mail, o que estava escrito no último slide, bpmail@bportugal.pt, e nós depois também podemos dar resposta. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa participação, em nome de toda a equipa do Banco de Portugal. Muito obrigada pelo vosso tempo e estamos aqui para trabalhar convosco. Muito obrigada. Obrigada a todos.